Nós vivemos num mundo cuja complexidade dificulta enormemente as afirmações. Ao mesmo tempo, nós vivemos num mundo cuja liberdade permite praticamente qualquer afirmação. Então, num vídeo sobre educação, as decisões que nós precisamos tomar para realmente criar, o Jonas, o Marcelo e eu, um vídeo contributivo segundo os nossos critérios e os critérios daqueles com quem nós temos conversado sobre educação, há um dilema inicial. Fazer afirmações num mundo que realmente se propõe a ser mais aberto e, portanto, toda vez que você faz uma afirmação, você tende a fechar, ou deixar isso tão aberto que os professores, os administradores das escolas, os gestores educacionais, os orientadores educacionais também não tenham nenhum conteúdo a que se apegar. Esse vídeo inicia-se colocando uma questão geral. Nós não estamos falando de uma época de transição. Nós estamos falando da transição de uma época. As transformações socioculturais são de tal natureza e de tal profundidade que as escolas terão que mudar de uma maneira muito profunda. Isso não acontecerá apenas com as escolas. Isso tem acontecido com as famílias, isso tem acontecido com as empresas, isso tem acontecido com as igrejas, isso tem acontecido no mundo em geral. Isso tem acontecido com a própria sociocultura. A educação tem um dilema tradicional. É o que nós poderíamos chamar dos dilemas permanentes da educação. Um deles, por exemplo, é se a educação deve considerar que os humanos nascem com natureza muito própria e muito particular, se os humanos têm uma natureza própria que deve ser respeitada pela educação acima de tudo, ou se os humanos, numa velha teoria da tábula rasa, são aqueles que podem ser transformados naquilo que a educação quiser. Os dilemas entre opressão e educação, os dilemas entre manipulação e educação, os dilemas entre formatação de uma vida e de uma sociedade e educação, são temas permanentes da educação. Não é negociável nos temas da educação que a gente possa simplesmente querer tudo. Não dá para querer a liberdade de cada um ser o que nasceu para ser e, ao mesmo tempo, uma sociedade organizada, contratada, onde as crianças sejam educadas para se adaptar. Temas emergentes em educação. Consumismo, drogas, sexualidade, vínculos entre as pessoas, afetividade, solidão, falta de atenção, construção da autonomia, construção do significado, que são temas de alta atualidade. E temas permanentes na educação, aqueles que têm sido recorrentes ao longo dos tempos, o quanto o Estado tem o direito de ser tão truculento em relação à educação, engessando as leis, engessando currículos, o quanto que as escolas tendem a recorrer nos seus hábitos. Já está em curso no mundo uma transformação muito grande. Na verdade, essa tendência é uma tendência em curso. A sala de aula está em profunda revisão, a gestão escolar está em profunda revisão, o tema da violência está em profunda revisão, o tema da delicadeza está em profunda revisão, o tema dos vínculos interpessoais, como formação para a vida, está em profunda revisão. A ruptura da gestão da aula, a ruptura na sala de aula. Essa tendência que já vem há muito tempo, que é o que nós vamos fazer com a sala de aula num processo tão concentrado na figura do professor. E a primeira tendência
é que realmente as salas de aula se tornarão ambientes muito mais interativos. Por quê? Porque as competências sociorrelacionais são muito importantes num mundo que caminha na direção que o mundo atual caminha. A capacidade de se relacionar com o outro, o tema da alteridade. A escola não está preparada para o diálogo. Quer dizer, a maior parte do processo educativo hoje ele é muito mais voltado à questão da incorporação de determinadas informações, de preparar o sujeito para desenvolver determinados papéis sociais no futuro, numa sociedade capitalista, de mercado, de consumo, do que exatamente ensinar as pessoas ou preparar as pessoas para a vida como ela é, para os relacionamentos, para o diálogo, para a construção de sentido. Acho que esse desafio humano de descobrir no outro essa possibilidade de uma vida mais genuína, mais verdadeira, é uma aposta, mas ao mesmo tempo enfrenta uma série de resistências. Ao contrário daquilo que a gente fala sobre a atenção, empregar a atenção sobre o outro, o contrário disso, a antítese, não seria a desatenção, o contrário disso seria a indiferença, o outro passa a não existir. É como diz o poema lá, né, de que passar ao lado de um jardim e não notar aquelas flores, dessa indiferença que a gente está falando na criação dessa educação que vivemos hoje no mundo, né? Eu viver uma vida tão para dentro de mim mesmo, de que tudo aquilo que eu estou sendo educado é para a afirmação do meu sucesso, sendo indiferente aos demais, ao outro e ao mundo, é a educação celebrada. Essa tal diversidade é tida, no meu modo de ver, uma palavra meio esquisita, que é a tal da tolerância, né? Eu considero uma palavra cínica, ou considero um conceito insuficiente, a tal da tolerância. Eu não quero tolerar alguém ou simplesmente aguentar a existência desse outro. Eu quero celebrar isso, eu quero amar a diversidade porque ela é boa para todos. E não é ela em detrimento dos outros, não é ela superando, não há melhor ou pior, há uma coexistência entre culturas distintas, nada mais do que isso. Dizer que eu vou educar uma criança para a tolerância me parece pouco. Me parece uma boa afirmação da descoberta ou da criação do outro, a descoberta da alteridade. A alteridade é o que celebra, no meio da diversidade, a afirmação da minha identidade, o meu direito de existir, o meu direito de ser, assim como o do outro também de ser. É mais rico para o mundo, é como se a gente nascesse com um certo dom, uma certa característica, por exemplo, musical ou na pintura, seja lá no que for, e este atributo não fosse entregue ao mundo. Então, eu estou roubando do mundo, não estou entregando para o mundo aquilo que é uma característica minha, o mundo vai ficar mais pobre, ele vai ficar menos colorido se eu não entregar isso ao mundo. Pior ainda, se eu não resolver entregar, é se eu for proibido de entregar. Se o mundo simplesmente comemorar ou celebrar que o mundo seja de uma determinada maneira e não de muitas maneiras, o mundo fica mais pobre, ele é menos divertido.
acho que a nossa sociedade privilegia muito mais a questão individual, individualista, né? Entendendo o sucesso como medido por um sucesso material, de acumulação de riquezas materiais. E as pessoas estão submetidas a essa lógica, né? Então, diante desses valores, dessas representações, né, as pessoas têm muito pouca disponibilidade para olhar para o outro como essa riqueza, como essa diversidade, como a possibilidade de uma experiência de desenvolvimento. Vivemos uma cultura muito resistente ao sacrifício, né? Porque essa experiência da relação e do diálogo exige um trabalho, exige uma abertura, né? Uma abertura inclusive para o risco, não é? Porque nessa apologia narcísica, egoísta, de que o que importa primeiro sou eu, não é? Então, a presença do outro fica muito esfumaçada, fica muito diluída, não é? Num mundo que ele é tão sedutor, não é? Com toda essa explosão tecnológica, toda essa capacidade de se comunicar, na verdade, mas isso fica submetido a uma lógica muito voltada para o ego. Onde colocar o outro? Quem é o outro na minha vida? Qual é a necessidade que eu tenho do outro para conhecer a mim mesmo? A questão da face. Se é verdade, como dizem muitos, que eu só tenho consciência da minha face através da face do outro, a desconsideração do outro, que é um fato bastante claro da cultura pós-moderna, é uma desconsideração sobre o meu autoconhecimento. Porque nós não podemos esquecer que a única pessoa que durante a maior parte do tempo não vê a minha própria face sou eu. Eu só posso ver a minha face quando espelhada na face do outro. Martin Buber, que é um filósofo alemão, viveu no século XX, tem uma importância, uma influência enorme no mundo da educação, no mundo da psicologia, mas fundamentalmente no mundo das relações. É o considerado filósofo do diálogo. É aquele que nos inspira a que os novos educadores desse mundo contemporâneo sejam capazes de construir o que ele chamou de hífen, que é uma ponte de relações entre uma identidade e a alteridade, entre o eu e o tu, nessa obra dele, que é a obra capital, a obra mais importante do Martin Buber, Eu e Tu, que descobre a si mesmo na identidade e na relação com o outro. Se os educadores pudessem se transformar numa espécie de arquitetos de um espaço de relações, se eles pudessem, num encontro equilibrado que acontece entre o eu e o outro, e não simplesmente ou no outro ou em mim a relação, esse seria um mundo ideal, um mundo do diálogo. Martin Buber nos levou a pensar de uma forma diferente que o exagero da identidade seria egoísmo ou egocentrismo e o exagero da alteridade seria a repetição ou a mimetização, é querer ser parecido com o outro e roubar do mundo a diversidade. Então, uma boa relação buberiana nessa filosofia do diálogo é que a relação reside no vão entre eu e o outro. Ele não está nem na autoridade e não está nem na identidade. No mundo do encontro entre essas duas instâncias é que acontece o diálogo. Ele não pertence a ninguém, não pertence ao outro, não pertence a mim. Uma educação que pudesse privilegiar essa diversidade, a entrega para o mundo daquilo que você é
simplesmente isso, ser, ou uma educação que deixe vir a ser cada um dos seres, cada uma das existências. Parece simples, mas é algo que a gente distrai colocando uma grade imensa, de preferência uma grade que nada tem a ver com a descoberta dele mesmo para dentro, é sempre um olhar para fora. Se uma educação pudesse ser mais inclusiva nessas três grandes vertentes, descobrindo, mas ao mesmo tempo criando, olhando para dentro, para a sua identidade, ao mesmo tempo que se respeita e se quer a diversidade do outro e convive no mundo, parece que seria uma educação mais equilibrada, seria uma educação mais rica para todo mundo. Existe uma anedota antiga do mundo racídico, lá para o século XVIII, né? Existia um tal sujeito chamado Zúcia de Hanipol. Esse sujeito dizia assim que no dia que ele morresse, ele fosse para o céu, nessa visão judaico-religiosa, né, disso, que Deus perguntaria para ele assim, não diria para ele, por que você não foi Moisés, nosso líder, ou seja lá quem for, né? Podia ser, por que você não foi Jesus, Buda ou quem quer que seja. Ele vai perguntar a você por que você não foi você. Porque nenhuma outra pessoa pode ser você no seu lugar. Se você não entregar a sua identidade, o seu DNA no mundo, ele ficará faltando, porque nenhum outro poderá ocupar esse lugar.